Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Freire. Nós chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje, né? Chegamos ao ponto culminante do programa de hoje. Tem uns amigos que acham interessante e engraçado quando eu falo. Chegamos ao ponto culminante do programa de hoje. Isso é uma deixa também, tá? É uma deixa também pro rapaz, né? O meu amigo Leone, ele atualiza o site, né? Então Aham. eu levo a gravação inteira do áudio para ele. Vai falar a hora que eu falo assim, Leone, chegamos ao ponto culminante, era aí que você tem que pegar para pôr no site, né? Porque os amigos do site, muitos, sempre temos novos acessos no site, né? É um programa radiofônico, então o programa já está aqui com mais de 30 minutos no ar, né? O programa radiofônico já está há mais de 30 minutos no ar. E a partir deste momento, a parte do convidado, a gente põe no site também, né? Então, a partir de agora, valendo para o rádio e também para o site. Então, por isso que eu digo, chegamos ao ponto culminante e a parte em que o convidado do dia passa a participar, né, comigo. Então, hoje, Vanderlei Galdino de Araújo, um abraço para você, meu amigo. Vamos ouvir os seus cumprimentos. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos. É, grande satisfação de novamente estar aqui e a gente está refletindo sobre alguns temas da doutrina espírita e uma preocupação assim que a gente sempre tem quando vem falar aqui. A gente sabe que não é só espírita que escuta a programação, Com né? certeza, Ou que vai acessar o site, então algo que possa estar relacionado com todos, né? Porque se nós formos olhar assim no dia a dia, as religiões, tudo, em algum momento nós estamos inseridos dentro de alguns contextos, né? Mesmo que seja evangélico, mesmo que seja católico ou espiritismo, né? Isso faz parte da nossa vida. Em algum momento a gente vai estar encaixado dentro disso. Então, com satisfação que nós estamos aqui e vamos conversar aí um tema sobre a faculdade mediúnica. aí, beleza. Você abordou uma parte muito interessante em relação às pessoas que nos acompanham, porque se você vai fazer uma palestra lá no Centro Espírita, 99,9% das pessoas ali são espíritas, né? Realmente. Quem acompanha o site também, né? Acompanha o site, a maioria também são espíritas. Agora no rádio, aqui na rádio, a coisa é meio diferente, viu, Wanderlei? Pois é. Tanta gente que ouve, gosta de rádio, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes aqui e tal, desde 5 horas da manhã. Muita gente ouvindo lá o Pulo do Gato, lá de São Paulo, a primeira hora lá de São Paulo. Eu encontro as pessoas na rua, as pessoas já estão ouvindo lá desde o Pulo do Gato, lá, desde da jornal Primeira Hora da Bandeirantes de São Paulo, e vem, sabe, a sequência assim, ó, e vem ouvindo até o programa do Hábito do Rogério, programa esportivo dia de semana, o nosso programa 15 para meio-dia, o Momento Espírita, e vem numa sequência, entendeu? Pessoas que jamais, nunca entraram e que talvez jamais entrarão em um centro espírita, né? Com certeza. Estão Daí a ouvindo, importância do estão rádio, né? ouvindo, estão ouvindo. Então, foi muito importante a sua colocação em relação às pessoas que nos ouvem, gostam do nosso programa e não são espíritas. Com Wanderlei, certeza. vamos então, faculdade mediúnica. É tema gostoso, bonito, e mediunidade não é fácil, não. Não, mediunidade é algo assim, até porque, por que faculdade mediúnica, né? É, nós observamos que a mediunidade ela não é algo exclusivo do espiritismo. Sabemos que ela existe de quando existe o homem. Então é algo que está sendo construído no tempo. A mediunidade ela vai evoluindo com o avanço também do homem, com o avanço da humanidade. Então, quando nós falamos sobre faculdade mediúnica, não precisamos ser espíritas para termos mediunidade. E o que a gente observa aí, que nas mais diversas religiões existem médiuns. Só que a Kardec assevera que todos nós somos médiuns. Não precisamos ser espíritas para sermos médiuns. Exatamente. Então, todos nós o somos. E mesmo aquelas pessoas que falam, eu não escuto nada, eu não vejo nada, a gente precisa também entender o que é uma faculdade mediúnica, né? Não é só receber a influenciação de um espírito e dar, como nós falamos na casa espírita, a passividade, né? A possibilidade
desse espírito se comunicar. A mediunidade, como algo que está cada vez mais sendo desenvolvida, ela pode se manifestar de várias maneiras. Então, o fato de você não ver e não escutar os espíritos não significa que você não seja médium. Parando para pensar, se você olhar no seu dia a dia, nas coisas que te cercam, tantas coisas, tantas decisões você tomou e não sabe como, às vezes até instintivamente, ou às vezes intuitivamente, e aquilo deu certo. Você fala, ainda bem que eu fiz isso, ou ainda bem que eu chequei antes, ainda bem que eu fui por esse caminho, né? Então você sente muitas vezes que uma voz te falou, né? Como se algo tivesse te pego você pela mão e te levado por aquele caminho, ou para assinar aquele papel, ou para tomar aquela decisão. Então a gente observa que não precisa sentar numa mesa de centro espírita, né, e receber os espíritos para que as pessoas possam ser efetivamente médiuns. A mediunidade está na vida, né, Nelson? Inclusive, né, Vanderlei, muitos líderes religiosos, né, quando estão lá em suas explanações, o pastor lá falando, o padre fazendo a sua missa, muitas vezes eles estão envolvidos mediunicamente, né? Sim, é visível a influenciação ou a intuição que os líderes religiosos estão recebendo naquele momento. Até porque, se a mediunidade fosse algo exclusivo do Espiritismo, nós seríamos uma doutrina privilegiada. E nós sabemos que o Deus, nosso Pai, ele não cria ninguém privilegiado. Nós estamos aqui dentro de um aprendizado, dentro de uma faixa evolutiva, e não podemos, por isso, ter privilégios que outras religiões ou outras pessoas não tivessem, né? Até porque, assim, a cada momento que nós aprendemos, nós estamos nos irmanando cada vez mais, até chegar um momento em que nós vamos tolerar, até que nós vamos compreender as outras religiões e as coisas boas daquela religião nós vamos estar incorporando para nós. E assim funciona também com a mediunidade, né? Então a gente observa, muitas pessoas observam como algo assim, às vezes demoníaco, às vezes como uma possessão de espíritos, e nós vamos ver que mediunidade é vida, são as coisas do dia a dia que nós estamos fazendo, estamos realizando. A diferença aí, quando a gente fala em mediunidade, que aí seria a mediunidade ostensiva. Então, é aquela mediunidade ostensiva em que você verdadeiramente percebe os espíritos, você conversa com os espíritos, você os escuta e alguns os veem. Então, nós vamos observar que esse é um outro tipo de mediunidade, e aí sim precisa de um estudo para você compreender. Para você ser médium, você não precisa de nada. Você não precisa de estudo, todos nós somos médiuns. Mas a maneira com que eu vou aplicar a mediunidade, o estudo é interessante para que você possa entender o que está acontecendo com você. Porque é muito comum nós vermos pessoas totalmente perdidas. A mediunidade, algumas pessoas, elas já se manifesta de criança. Então, já desde muito cedo já percebi os espíritos, já ouvi os espíritos. Então, muitas Aquele crianças. famoso amiguinho invisível, né, que os pais Isso. falam. Então, muitas crianças têm e tinham os amigos imaginários. Então, a gente vê que isso já é desde a fase infantil. Algumas pessoas, num determinado momento da vida, é que a mediunidade ela começa a se manifestar. E quando ela se manifesta, muitas vezes, devido a um desequilíbrio, devido aos problemas da vida, devido ao momento em que eu estou mais sensível para as coisas que me cercam, ela chega de uma maneira que assim turbulenta, né? Eu não estou conseguindo processar aquilo. Eu começo a ouvir barulho e tenho medo. Eu começo a perceber presenças do meu lado e não entendo como que isso está funcionando. E a gente que está na doutrina espírita, isso é mais tranquilo, porque a gente tem uma visão de como essas coisas se processam. Então, o ver, o ouvir, o falar, tudo isso deve ser conduzido com muito respeito, mas dentro da doutrina espírita é uma faculdade natural que todos nós temos e que pode ser desenvolvida ou não, dependendo da sua programação no plano espiritual.
Nós vamos analisar que a faculdade mediúnica não é algo para ser, para que você se vanglorie ou que você possa ficar vaidoso com isso, E né? tirar proveito financeiro, principalmente disso, né? Financeiro. Então, é algo sério, é um compromisso. A faculdade mediúnica ostensiva é um compromisso com o qual você assumiu na espiritualidade, em que você trabalha para o próximo, e você utiliza das suas faculdades mediúnicas para que possa auxiliar ao próximo, só que o primeiro beneficiado somos nós mesmos. O primeiro beneficiado da mediunidade é o próprio médium. Então não adianta ele se achar um missionário que veio salvar o mundo, que está aí com um monte de coisa boa, bonita, pregando, ou através do seu intermédio ele está salvando vidas, ele está trazendo esperança, ele está dando um novo sentido para as pessoas. Não. Ele não é missionário, mediunidade é compromisso para o nosso aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento do outro também. E mediunidade, como você disse, né, desde que existe o homem, né? Mas todo esse problema, muito preconceito, muito medo, muito desses fatos, vem lá de séculos, né, o Vanderlei, que foi imposto isso, né, pela primitiva Igreja Católica, no caso, né, que até os médiuns, né, da época, de alguns séculos atrás, estavam endemoniados, eram bruxas ou bruxos e eram queimados na fogueira e não tinha nada a ver, né, com isso. Era simplesmente mediunidade, né, uma coisa inerente ao ser humano, né? Exatamente. E o que que nos causa medo? O desconhecido. Porque você não sabe o que você está enfrentando, você não sabe em que momento ele pode atuar na tua vida e se isso vai ser benéfico ou não. Então a gente, durante muito tempo, a gente não compreendeu o que era a mediunidade, que isso era uma bênção em nossas vidas, dentro desse nosso processo de aperfeiçoamento, que segue rumo ao mais alto, e como a gente não entendia, então a gente achava que isso era algo muito maléfico, porque a gente precisa entender o seguinte, a mediunidade em si, ela é uma faculdade. Ela não significa que seja boa ou que seja ruim. A índole da pessoa é que vai determinar o segmento que ela vai dar àquela mediunidade. E os espíritos nos asseveram que é algo que a gente tem que ter muito cuidado para que não seja usado, apesar de nós sermos o primeiro beneficiado, mas indiretamente, mas você não pode se beneficiar diretamente da tua faculdade mediúnica. Vamos deixar que a espiritualidade faça parte dela, mas eu não posso, eu não devo, dentro da doutrina espírita, a nossa visão, que é algo que nós recebemos gratuitamente para o nosso aperfeiçoamento, então nós não vamos cobrar por aquilo, né? Até porque quando a gente tem um desvio, começa a ter ganhos em cima disso, né? E isso é uma reflexão do Espiritismo, da doutrina espírita. Quando nós começamos a refletir sobre isso, o que a gente observa é que as pessoas começam a se perderem, as pessoas começam a entrar dentro de um processo perturbatório que não conseguem saírem mais. Então, os médiuns espíritas, os médiuns que conhecem a doutrina codificada por Kardec, certamente eles não vão estar cobrando, porque ele já é um grande beneficiado indireto. E todas as vezes que nós agimos bem, todas as vezes que nós seguimos por um bom caminho, a própria vida nos responde de uma maneira positivamente. Então, quando a gente vê que está em sofrimento, está percebendo essas coisas, não está entendendo, vamos buscar entender. Se você está doente, não é, Nelson, assim que se processa? Você começa a sentir alguns sintomas. Eu não sei o que que é isso. Então, o que que a gente faz? Vai procurar quem sabe, que é o médico, né? Então, dependendo do problema, é uma especialidade. E o médico vai te dizer o que você precisa fazer para que você possa se curar daquele problema ou que para que você possa estabilizá-lo. Em mediunidade é a mesma coisa, né? Então, você começa a perceber esse monte de coisa, né? Esse monte de sensações, esse monte de espíritos. Então, você procura uma casa espírita
Você começa a estudar para que você possa entender como que isso está se processando, para ficar mais fácil de lidar com isso. E os espíritos nos asseveram que mediunidade realmente é uma bênção. E nós temos visto, acompanhado nas casas espíritas, né, que o médium que tem esse compromisso, ele realmente ele busca uma transformação em sua vida, né? Então, é um compromisso que ele tem, uma faculdade que está trabalhando em favor do próximo, mas que ele tem a possibilidade de crescer como ser humano, no contato com os espíritos, nas lições que ele lhes oferta, e mesmo com os sofredores. Muitas vezes as pessoas se queixam ou falam do sofrimento que ela tem por um obsessor, por um espírito muito negativo que está do lado dela. Então, imagina a possibilidade de você ter, que você tem, de estar encaminhando um espírito que estava tão perdido assim. Muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho. É por isso que a gente busca casa espírita E nem de uma primeira vez, né? Às vezes. e nem de uma primeira vez. Mas você busca através disso, né? Os próprios protetores vão te direcionando para que você possa ajudá-lo, ajudar aqueles espíritos, né? E já que nós estamos falando nisso, não é, Nelson, a respeito da influenciação desses espíritos, né? Então a gente tem que olhar que as faculdades mediúnicas, elas podem se expressar de várias maneiras. E tem uma que muitas vezes chama a atenção, que é a vidência. Daí uma que eu gostaria de ter, eu não tenho. O pessoal lá do Benedito Fernandes fala, Nelson, alguns que tem, né? Fala, é melhor você não ter. Fala, não, eu acho que não teria medo, não, mas eu gostaria de ter, mas é uma coisa que eu não tenho. Tem intuição, evidência não. Pois é, então a gente vê assim, e realmente vidência, até porque a gente imagina que o vidente seja alguém assim, que tem acesso irrestrito ao mundo espiritual, Vê tudo, né? vê tudo. O ideal, quando você começa a ver tudo, você começa a entrar num processo aí de loucura, porque você não entende essa outra dimensão, você está ligado ainda ao corpo físico. Então, as pessoas veem o que os protetores permitem que ela veja, né? Então, e outra coisa, a gente não vê só os espíritos de luz, ou os médiuns videntes, Posso dar uma não mão, vê né? só os espíritos de luz, muitas vezes não vê só as colônias, não vê as coisas assim mais difíceis, esses espíritos sofredores. Então imagina você se deparar com uma pessoa que sofreu um acidente. Então nós vamos ver que o estado dela, ela está cheia de escoriações, muitas vezes está vazando sangue. A gente olha e se sente mal, né? Então você quer se afastar, você está ali para prestar um socorro, mas assim que chega o resgate, você quer se afastar e fica com aquela muitas vezes por dia com aquela visão da pessoa lá no chão, ensanguentada, em sofrimento, né? Agora, mediunidade é a mesma coisa. Às vezes você vê um espírito dessa ordem, nesse sofrimento, e, e tem que processar isso, tem que segurar as pontas, porque é importante para aquele espírito ser socorrido. E se você está percebendo isso, vendo isso, não é nada por acaso. Então, essa história, assim, muito bonita de vidência, realmente o é. Mas tem pessoas que gostaria de nunca mais ver nada, justamente pelas visões que muitas vezes chegam até esses médiums. São os médiums que têm a vidência. E até espíritos em formas de monstros, de animais, formas animalescas, né? Até esse tipo de coisas o médium vidente pode ver também, né? Exatamente, até porque como a gente está dentro de um aprendizado, dentro de um estágio evolutivo, o que a gente vê geralmente está ligado à nossa faixa vibratória. Nós não temos elementos para enxergar, vamos imaginar um plano muito elevado. Que médium tem condições de processar isso, de entender isso e chegar até esse plano, né? Então, nós conseguimos já o nosso mundo, as coisas mais inferiores, e isso a gente tem muito mais facilidade. Daí que muitos médiuns alegam ver muito mais coisas, espíritos negativos do que positivos, justamente por isso, né? Nós não temos ainda olhos para enxergar o que está mais alto. Então, muitas vezes eles abaixam, os protetores abaixam o padrão vibratório,
chega algo próximo do nosso, eles trabalham em nosso perispírito e todos nós sabemos que o perispírito é o elo de interligação do espírito com o corpo físico, né? Então, seria o nosso corpo no plano espiritual. Então, eles elevam um pouco as vibrações do nosso perispírito para que, através disso, nós possamos entrar em comunicação e em contato com esses espíritos. Mas não é nada milagroso, não existe nada assim do plano dos sonhos. Mediunidade é realidade, e é uma realidade dura, né? O que você enxerga muitas vezes pelos olhos da mediunidade. E também dependendo do ambiente que se encontra, né, Wanderlei? Tem ambiente propício para tal tipo de visão e ambiente propício para outro, né? Exemplo. Deixa eu tomar um tempinho aqui da sua Claro. explanação. Exemplo, eu não vou citar nomes, logicamente, mas eu conheço todos os espíritos da cidade, vamos dizer assim, né? Por causa da uso desse programa, entrega de livros, revistas e tal, eu conheço, pode-se dizer, 99%. Então, no dia do Divaldo Pereira Franco, lá no Bela Vista Eventos, a casa lotada, o ambiente estava muito bom, né? Sim. Vieram me relatar depois, aí que eu digo que eu não vou mencionar nomes. Mas uma amiga minha me disse, Nelson, na hora que passou o vídeo lá da Mansão do Caminho, eu vi Joana de Ângeles, que coisa linda. A senhora veio me contar emocionada, sabe? Eu vi Joana de Ângeles na hora que mostrou o vídeo lá da Mansão do Caminho, que coisa linda, e ficou emocionada. Aí uma outra pessoa, outra amiga minha, também veio me contar até meio emocionada, assim, com os olhos brilhando de emocionada, né? E eu também acabei ficando também. Ela falou que a hora que eu fui apresentar o Divaldo, a hora que eu subi no palco, que eu fui apresentar o Divaldo, ela disse que viu um índio enorme junto comigo, às vezes até se misturava com o meu corpo, assim, lá no palco, assim, dava a impressão de que misturava. Um índio assim, mas ela falou que é um índio meio diferente, tipo de um índio, aqueles índio americano, com a cor do olho assim, que ela não soube dizer se era azul, se era verde, sabe? Mas disse que Uhum. muito lindo, o índio, enorme, sabe? Ao meu lado, assim, tinha hora que até que parecia que juntava com o meu corpo, assim, né? E ela veio me contar emocionadíssima, sabe? E disse que percebia que o índio, ela ouvia, inclusive, que ele falava para mim, simplicidade, simplicidade. Ele falava, eu não ouvia, claro, e também não ouvi, né? Mas ela falou que ele passava para mim simplicidade, né? Simplicidade e tal. E eu senti realmente, naquele momento, eu senti envolvimento. Bom, envolvimento muito bom. Mas eu não sabia jamais quem seria ou o que seria, né? Outra pessoa veio e disse que viu ali também Benedita Fernandes ali no palco, né? Então, as evidências boas do caso. Eu estou contando isso devido a você estar falando de evidências que nem sempre são boas, né? Mas Uhum. existem as maravilhosas também, né? Existe, e aí é um lugar até propício, né? Nós temos uma palestra espírita de divulgação do espiritismo, né? E a gente observa aí, e é por isso que a vidência é algo até muito particular, porque alguém pode ter visto a dona Benedita Fernandes e não visto Joana de Ângeles. Exatamente. Outro Joana de Ângeles e não ter visto o índio. Com certeza existia uma gama muito maior de espíritos que não foi visto. Alguém que pode até não ter te contado, ter visto outros Com espíritos, né? certeza. Aconteceu muito. E é por isso que muitas vezes o médium tem que ter muita consciência, porque ele até acha que o outro está mentindo. Eu não vi a dona Benedita Fernandes, por exemplo, né? E aí então ele pensa, bom, ele está mentindo, né? Porque eu Eu não vi, estava né? lá, eu não vi, né? E os protetores nos mostram aquilo que nos é permitido ver, aquilo que nós temos condições de alcançar. Né? Então, com certeza, existia até espiritualmente uma decoração no evento, né? Existia outros espíritos e que não foram De visualizados, repente né? tinha a mesma quantidade de desencarnados, ou a mesma quantidade de encarnados, que tinha 2.500 pessoas. De repente tinha quase isso também, ou isso de desencarnados ali, né? Pois é, se o número de desencarnados é muito maior do que os encarnados, com certeza o que nós tínhamos ali era um número muito maior de pessoas, de espíritos, né, do que realmente de pessoas encarnadas, né? Mas isso que é o interessante da mediunidade, né? E a gente precisa estudar para entender.
justamente num caso desse. Ou pode ter alguma pessoa que, dependendo do padrão vibratório dela, ela não Consiga, conseguiu enxergar nada não consiga disso. nada, ou Ou fala, conseguiu o enxergar mais do que ambiente, um, né? ou pode falar, o ambiente não estava bom, mas as percepções dela, aquilo que ela estava ligada é que estava levando ela a sentir aquelas coisas, às vezes, negativas, consequentemente, não aproveitou a palestra, o ambiente preparado, não aproveitou o momento para se renovar e deixar para trás toda aquela carga negativa que até então ela estava tendo, né? E já que você tocou nesse assunto, né, Nelson? Então, os ambientes. Tem algumas pessoas que entrou em determinado ambiente, em geral isso ocorre com muita gente, ou para não dizer com quase todas, né? Entrou em determinado ambiente e se sentiu mal. Aí, o que que a gente fala? Nossa, ali não estava bom. O clima era pesado, né? Entra em outro ambiente, nossa, que delícia, né? Ou então chega perto de uma pessoa, ela se sente roubada, ela percebe que está roubando a energia dela. E perto de outras pessoas, ela sente uma comunhão, ela quer estar perto, que ela se sente acolhida, ela se sente amada. Então a gente vê aí a questão de vibração também atuando na mediunidade. Você consegue perceber o ambiente, você consegue perceber as vibrações que estão envolvidas naquele ambiente. Até o próprio tio Rolandinho, que foi o fundador da instituição Nosso Lar, ele falava que na nossa casa fica gravado nas paredes, nós não enxergamos, mas fica gravado nas paredes os nossos pensamentos. Daí a grande A importância, né? A importância. responsabilidade que nós temos do que nós pensamos em casa e do que nós pensamos também na casa espírita, porque lá também nós vamos deixar impresso aquilo que nós estamos pensando. É lógico que na casa espírita tem uma preparação, mas você que já está esclarecido, você é responsável para que a harmonização da casa espírita ela seja levada de uma maneira tranquila, de uma maneira satisfatória, né? Então você entra num ambiente e percebe. O que te fez perceber aquele ambiente? O que que nos faz perceber se um ambiente é ruim ou não? Se você não tiver algo aí, algo sensorial que te permita perceber aquelas vibrações, que te permita enxergar que ali não está bom, não é, Nelson? O seu Rolando falou em relação a pensamento, né? E o que dizer então com as palavras, né? Palavras chulas, palavras e palavras pesadas que muitas famílias, né, muitas pessoas usam, né, dentro dos seus próprios lares, né? Não só palavrão, como palavras infernais, vamos dizer assim, né? Exatamente. Como é que não fica esse ambiente, essas paredes, como o seu Rolando disse, né? Pois é, e se a gente for parar para pensar, quando você verbaliza, se antes você agrediu uma vez só com pensamento, quando você verbalizou, você agrediu a segunda vez, né, na mesma atitude, no mesmo pensamento, né? Lógico que ninguém vai ser hipócrita, né, de querer passar uma imagem de bonzinho, de bom moço e ter uma vida totalmente desregrada. Mas você precisa começar a se policiar, Policiar, a se vigiar, para que aquilo assim que você comece a controlar isso, né? Então, porque eu estou com raiva, eu vou bater? Né? E o diálogo onde fica? E os meus erros também, que eu deveria e devo ser compreendido os meus erros. Então, quando a gente observa que tá por esse caminho, a doutrina espírita nos dá essa opção relacionada a isso, do autocontrole. Até porque nós temos que respeitar o espaço do outro. E quando a gente observa que tem algo relacionado a isso, é um trabalho íntimo que nós devemos fazer conosco mesmo, Nelson, né? De trabalhar aí as nossas carências, as nossas tendências, o nosso, muitas vezes, animalismo que nós temos latente dentro de nós, trabalhar esses sentimentos, trabalhar essas mazelas para que elas possam se transformar realmente. Porque senão não adianta nada também a gente ir estudar, trabalhar e não houver uma mudança interior. Quando o trabalho tem benefício para todo mundo e não tem para você, você deve analisar o que está acontecendo.
Por que que aquele trabalho não está surtindo resultados para você? Por que que isso não tem te feito uma pessoa melhor? Por que que as suas percepções, quando nós chegamos na casa de alguém, a gente vê, nossa, que ambiente perturbado, então a gente quer sair rapidamente dali. Quando é possível, tudo bem. E quando não é possível, né? Você não pode tentar mudar um pouco o ambiente? Lógico que muitas vezes você nem vai falar para a pessoa, porque quando você vai na casa de alguém, você respeita a pessoa que está lá, o ambiente que te recebe. Mas você pode elevar o seu padrão vibratório, pedir uma assistência espiritual, rogar a Jesus que possa trazer uma luz para aquele lar, para aquela família que você percebe em sofrimento, e aí você já está direcionando também a sua mediunidade. Porque a mediunidade, como nós já falamos, é para fazer bem ao próximo. Então, você entrou no ambiente, o ambiente está ruim, você tem que ser algo que não assimile as vibrações daquele ambiente, né? Que não se contamine pelo baixo astral, pelo pessimismo, por aquela onda sufocante que você não vê, mas percebe-se que está ali dentro. Então você eleva o padrão mental. Para que, se você não conseguir mudar o ambiente, pelo menos você também não caia no mesmo padrão mental. Porque muitas vezes se levantar é muito difícil. Agora, cair, uma bobeada que acontece com a gente cai e alguns sequer conseguem se levantar depois. Daí que Jesus, quando recomendou orai e vigiai, não foi algo em vão, não. É porque nós estamos a todos os momentos interagindo com elementos bons e ruins. Os bons, muitas vezes, nós temos dificuldade ainda de interagir, de acessar, de processar. Agora, os ruins, não. Muitas vezes nós entramos na ira da pessoa e a gente quer linchar também. Nós entramos na ira da pessoa e a gente quer gritar também. Então, é algo que precisa ser olhado, ser trabalhado dentro de nós. E aí entra a mediunidade equilibrada. Percebi um ambiente ruim, eu tenho a obrigação de em pensamentos, estar com pensamentos bons, para que possa contagiar aquele ambiente. E eu vou dizer algo mais. Não tenham dúvidas. Entrou no ambiente, o ambiente, vocês perceberam algo diferente, algo ruim, se vocês se colocarem no padrão mental elevado, aquele lá é beneficiado e vocês também, porque a gente não recebe essa Não se influenciação contamina, né? do ambiente, né? Então tá aí a responsabilidade da mediunidade. Outra que as pessoas às vezes confundem também é com o envolvimento mediúnico, né? E que há um tempo atrás era chamado de incorporação. Até esse termo acabou em desuso, né, Nelson? Porque não incorpora nada. Você pode incorporar, você pode, o pensamento daquele espírito, algo assim. Mas a mediunidade de envolvimento, o espírito não entra dentro de Uhum. você, né? Você percebe, você entra em contato com a emoção desse espírito, com a vibração desse espírito, e você, a tua faculdade propicia você muitas vezes ter reações físicas sobre isso. Não é raro médiums se queixarem de dores durante a manifestação mediúnica ou antes da manifestação mediúnica. Só que isso não é um caos, né? Nós observamos quando você tenta se equilibrar e quando você vai para as reuniões mediúnicas, você fez tudo o que poderia fazer para ajudar o ambiente, aquele espírito ou os espíritos que vão se manifestar através de você. Então, quando você está equilibrado assim, no final da reunião, você não está sentindo mais nada. E se você saiu sentindo alguma coisa diferente da reunião mediúnica, peça o passe, que é um outro tipo de mediunidade, a mediunidade passista também, que as pessoas têm. Peça o passe, porque naquele momento não é mais para você estar sentindo dores, vibrações negativas, nada. É para você deixar ali que os protetores espirituais fazem a limpeza nos médiuns nos finais das reuniões mediúnicas e o médium que está sintonizado percebe essa limpeza fluídica e sai dali bem. Se não está saindo bem das reuniões mediúnicas, é aquele processo que a gente tem que fazer de pensar, de avaliar, de ver como está sendo o nosso dia a dia, como está sendo a nossa vida de relação com as pessoas,
porque com os espíritos nós travamos uma vida de relação mais de vibração. Ele percebe a nossa vibração, e muitas vezes a agressão não é só dele, é também do médium. Uma vibração muito ruim, então o médium, ele está me obsidiando. E a obsessão pode ser o contrário. As vibrações negativas do médium agride aquele espírito de tal maneira que o espírito, em vez de melhorar, ele continua lá onde ele estava, né? E o nosso papel, o nosso trabalho é de fazer com que todos possam se elevar. Esse trabalho maior é de Jesus, né? Ele está aí, é o divino pastor de todos nós, que tem essa missão de levantar toda a humanidade, né? E com isso ele conta com os homens de boa vontade. Então, quando nós estamos fazendo esse trabalho, vamos pensar que nós estamos fazendo por Jesus e vamos nos interrogar como Jesus faria, para que as coisas possam melhorar, esse espírito melhorar e nós melhorarmos também, né? Acontece muito, principalmente com médiuns iniciantes ou aqueles que estão em desenvolvimento, né? Esse problema de, às vezes, não se sentir bem no final, né? Porque mexe muito com o psiquismo da pessoa, né? A parte psíquica da pessoa, qualquer envolvimento mediúnico. Acontece muito, com mais frequência com as pessoas que estão iniciando a mediunidade. E aqueles que já Isso. estão com mais tempo, e tal, já tornou o hábito, né? Já tem o costume, né? Daquele Aprendeu processo, a lidar com essas vibrações, né, daquele Nelson? transe todo, porque passou e tal, né? Aprendeu a lidar melhor. Mas é aquilo que você falou, né? Peça o passe, né? Tomando o passe, muito provavelmente ninguém vai sair dali do centro ruim, não. Mesmo porque, às vezes, o médium já chega com certos sintomas, né? De um espírito que irá se comunicar durante o decorrer dos trabalhos, né? Então já chega, às vezes, com os sintomas que aquele espírito que irá se manifestar sente, né? Logicamente, depois que Exatamente. esse espírito é doutrinado, é encaminhado e tal, o médium no final provavelmente estará bem, né? Porque mediunidade não é algo milagroso, né, Nelson? Então tá ali, agora vem esse espírito e você vai se comunicar através de fulano. Mediunidade também está relacionado à sintonia. Alguns médiuns se prestam mais a determinados espíritos do que outros, né? Ele tem mais facilidade para lidar com aquelas vibrações, com aquele tipo de entidade. E os protetores espirituais, nos conhecendo, eles podem nos direcionar para aquele tipo de entidade. Muitas vezes essas entidades são colocadas conosco um dia antes, 2 dias antes, elas estão com duplo sentido. Elas estão analisando a nossa conduta, daí a nossa responsabilidade, porque nós dizemos que a doutrina espírita é algo transformador. Então, essa entidade está do nosso lado acompanhando para ver se nós estamos fazendo correto mesmo e se realmente é transformador como nós havíamos falado, né? E outra coisa também, para que já comece a haver essa sintonia vibratória, né? Para que no processo mediúnico, nos grupos mediúnicos, fique muito mais fácil as pessoas perceberem essa entidade, darem as manifestações, porque é isso, mediunidade tem a ver com sintonia. Pode ser um espírito sofredor, mas para o meu tipo de mediunidade, para o meu tipo de vibração, eu não consigo esse elo que possa ajudar. E mesma coisa com espíritos superiores. Às vezes o espírito é bom, eu estou equilibrado, mas vibratoriamente não há uma combinação aí. Não há uma sintonia, né? E aquele espírito pode estar próximo, pode me beneficiar, me auxiliar, posso até percebê-lo, mas eu não consigo efetivamente dar a manifestação daquele espírito justamente por falta dessa sintonia. Olhando que na vida tudo é sintonia, né? A gente vê uma coisa sintonizada, as pessoas afinizadas, tudo fica mais fácil, né? Um grupo harmônico é um grupo onde as pessoas que ali estão se afinizam. Se elas não se afinizarem, alguma coisa não funciona direito ali, né? Então, são reflexões que nós temos que estar fazendo. E outra coisa, né? Nós estamos aqui nesse aprendizado também para aprendermos a sintonizar com os outros, com todos, né? Então, se eu tenho uma dificuldade com alguma pessoa,
que um outro médio, por exemplo, ele está no meu grupo mediúnico. Aí eu já bloqueio tudo, eu não quero participar ali. Se a espiritualidade colocou aquela pessoa no nosso grupo, é porque nós temos que nos relacionar com ela. Nós temos que tirar aquele algo negativo que até então existia, que aquela pessoa me bloqueia. Nós temos que tirar tudo isso, trabalhar isso, porque é muito importante nós termos daquela pessoa na nossa vida. Se não tivesse importância nenhuma, a espiritualidade ela não faria isso. Ela não deixaria de jeito nenhum que aquela pessoa estivesse ali do nosso lado, né? Mas não é assim que se processa. Então, é o aprendizado constante, né? E para você se relacionar bem com os espíritos, você tem que se relacionar bem com as pessoas, né? E não adianta também você querer só tratar bem o espírito e ser muitas vezes, como diz aí o termo popular, um trator com as pessoas. Passa por cima de todo mundo e faz uma devastação. Mediunidades são duas vias, né? A física, a nossa relação com a pessoa, com o mundo que nos cerca, e com a espiritual, com os espíritos também, né? Então, são coisas, assim, são reflexões, né, os que vai nos ajudar no dia a dia, no desenvolvimento e no conhecimento e no trabalho dessa nossa faculdade mediúnica. Os médiums que estão começando agora ainda vão sair dos grupos muitas vezes com aquelas sensações, mas ele tem que olhar, ele tem que saber que no começo pode ser assim mesmo, mas com o passar do tempo, ele vai aprendendo a processar essas sensações, essas vibrações, e depois de um determinado momento, isso não pode mais ser uma rotina, né? Algumas pessoas, até algum tipo de mediunidade, faz com que as pessoas até tenham mais dores que a outra. Mas nós vamos olhar ali que, referente à reunião mediúnica, em passado o primeiro momento, em passado aquele primeiro estágio, a pessoa tem que sair bem. Até porque mediunidade é uma faculdade que nos dá uma leveza, uma paz, uma tranquilidade. Muitas vezes você olhando um espírito em sofrimento, você está pacificado em si mesmo. E aí você consegue ajudar aquele espírito de uma melhor maneira possível, né? Porque duas pessoas desesperadas, o espírito desesperado lá e você aqui, então fica muito difícil para o esclarecedor tá ajudando aquele espírito, dando o encaminhamento, até porque o médium não está colaborando aí. O médium precisa passar essa tranquilidade, precisa passar esse bem-estar para que as pessoas possam estar trabalhando, possam estar fluindo e a espiritualidade também, né, fazendo o seu papel, desenvolvendo esses espíritos para que ele possa crescer e se preparar para outras etapas, né? E ter a oportunidade, muitas vezes, que nós também tivemos, né? Que estamos tendo aqui, de sermos médios. E só para. Nós sabemos que o tempo está indo, né, Nelson? Não, nem, não tô nem. É uma coisa assim interessante para dizer, que é algo muito importante, que são os médiums passistas. Porque muitas vezes o passista ele não se acha médium. Então ele acha que o passe é uma atividade que você vai lá, que você coloca a mão sobre a cabeça do outro e doa energia. Está bem intencionado, está bem aparado. Exatamente, né? Então, o passe é um tipo de mediunidade. Então, quanto mais o passista estuda, ele compreende como funciona o passe, ele compreende os benefícios do passe para outra pessoa, ele compreende que para isso ele precisa sim tomar uma série de cuidados, porque eu estou interagindo com alguém encarnado ali, eu estou dando energias para ela, porque a gente acredita também que em termos de mediunidade é tudo milagroso e nós temos a nossa participação. Então, o passista ele precisa se preparar para o ato do passe. Não é algo ritualístico, não é algo, mas ele precisa muito serenar um pouco antes, e fazer a sua prece, entrar em contato com esses benfeitores espirituais, mesmo que ele não perceba. Mas ele tem que ter a convicção que ele sim está sendo assistido pelos bons espíritos, né? Então ele vai lá, e aí o passe em si é algo muito simples, mas é algo grandioso, em que você coloca a mão estendida um pouco acima da cabeça da pessoa,
ou alguns colocam na região do peito, né? E doa energia. Quando você doa energia, você tem que doar amor. Você tem que doar fluidos bons. E para você doar amor e fluidos bons, isso faz parte de todo um trabalho que é feito durante a semana. Então, o passista não pode pegar férias espirituais. Tem sempre que estar com bom padrão mental, ele tem que buscar assim, estar saudável fisicamente, para que ele possa doar o melhor fluido possível. O passista vai sentir o dia que ele não está bem. Porque tem dia, pode ser que ele queira somente assistir a reunião, porque ele sabe que fluidicamente ele não está bem. Tem dia que ele está precisando do passe. Por que não? Nós não somos aqui pessoas angelizadas ainda, estamos aqui dentro de um processo. Às vezes foi um problema muito triste, muito grave, muito traumático durante a semana e desequilibrou. Então ele está buscando esse equilíbrio, né? Então ele vai. Mas quando você está preparado para isso, a doação de amor, isso salva vidas, né? Então, às vezes a pessoa tá para desenvolver determinada doença e aquele fluido faz com que exista um bem-estar para a pessoa, exista uma proteção para a pessoa. Então, elimina muitas vezes até causa de doenças que nem ainda apareceu. E outra coisa, olha a responsabilidade maior ainda. O que que a gente deve ter respeito pela sala de passe? Porque a gente precisa respeitar um centro cirúrgico. Não dá para chegar de qualquer jeito, não dá para chegar falando alto, não dá para chegar fazendo barulho, não dá para chegar achando que você está na cozinha de casa batendo papo com alguém. A sala de passe não, é um centro cirúrgico espiritual. E até, vamos um pouco mais além, né? Até o pessoal lá fora tem que contribuir um pouco também, né? Lá fora, fora da sala de passe, às vezes o vozerio ali de fora, às vezes também penetra a sala de passe e às vezes atrapalha um pouco também. Se as pessoas começarem a conversar muito alto lá fora, né? Acaba atrapalhando um pouquinho o ambiente também ali dentro, né, Vanessa? Sim, até porque quando você, dependendo da casa espírita, tem o seu tipo de passe, mas vamos imaginar que nós estamos numa fila das pessoas que vão receber o passe. Então, são chamadas conforme a capacidade de atendimento física ali da sala. Então, vamos imaginar que tem 100 pessoas na fila e 10 pessoas vão ser atendidas por vez, as demais já devem estar se preparando lá fora para receber o passe. E de que maneira ela vai fazer isso? Elevar pensamento. Pensamento em prece, para que ela possa receber aquilo lá. Então, às vezes a pessoa sabe, eu tomo passe toda semana e não melhoro, né? É, estamos fazendo a nossa parte? Estamos buscando realmente esse amparo? Ou nós somos os eternos pedintes que a espiritualidade tem que trabalhar em nosso favor aí, tirar as nossas mazelas e a gente cruzar os braços e não fazer mais nada. Então, até o passe exige daquele que recebe uma atitude assim introspectiva naquele momento, para que ela possa sentir as suas vibrações e essas vibrações ver refletir na saúde dela, no bem-estar dela, na paz espiritual que ela está buscando. Então, quanto mais silêncio você fizer para receber o passe, mesmo antes ali, mesmo quando você está na fila, é mais eficaz. Por quê? Não é que os protetores, né, serão melhores ou não. Você estará mais receptivo para aquele tipo de medicamento, mais receptivo para aquele tipo de atendimento e daquele tipo de fluidos. Você está em paz, está buscando realmente aquele auxílio e faz com que aquelas vibrações, aquelas energias realmente possa assim ser mais duradouro em você, não esquecendo que nós somos os responsáveis pela manutenção dessa energia em nós. Então é algo assim, é belíssimo quando nós vemos que pessoas se dedicam anonimamente a esse tipo de mediunidade, porque não tem destaque, você não é doutor nenhum, não é doutor fulano, não é doutor, não, você é uma pessoa que está ali doando amor, doando energia. E a espiritualidade, assim, não se esqueça que a espiritualidade tá ali do teu lado, médicos espirituais do teu lado, usando da tua boa vontade, do seu esforço no bem,
para que pessoas possam ser ajudadas e auxiliadas. Então, lembrando que ali é um grande centro cirúrgico, lembrando que ali é um local de respeito e que se nós entrássemos nesse momento num centro cirúrgico, onde 10 pessoas, por exemplo, estavam sendo operadas, nós teríamos o máximo de cuidado possível para que não atrapalhássemos ali. Então, esse tipo de médiuns, que são os passistas, né, não devem esmorecer, porque é uma tarefa anônima, é uma tarefa muitas vezes solitária que ele leva, porque ele silencia os seus problemas para ajudar o outro, né? Então, ele está trabalhando com tudo isso para um bem maior, a serviço de Jesus. Então, Nelson, era as reflexões dessa tarde, né, a respeito das faculdades mediúnicas, e elas se ampliam Deixa aí. eu só te perguntar. Nós falamos sobre, acabou de falar sobre a passe, né? Falamos sobre o que antes falava muito em incorporação, mas é que é a psicofonia, né? O Isso, espírito fala através do médico, falava isso, incorporou e tal, né? É que o espírito está falando através do médico, é a isso mesmo. psicofonia, né? Isso, A vidência, né? Que são isso. as mais comuns. Você tem aí em mente aí o nome das outras faculdades, Ó, os outros tipos de... nós temos os médiuns audientes que Ah, o outro tipo. escutam os Só escuta espíritos, às vezes, só né? escutam, né? Muitas vezes eles só escutam isso daí. Nós temos o tipo de mediunidade de bicorporeidade, né? Em que aí é mais para espíritos encarnados elevados, tal qual Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né? Que tem a possibilidade de estar aqui e muitas vezes desdobrado e a outro lugar. Lembrando que nesse caso, onde está o corpo do médium, né? Então existe aí uma desaceleração. Então ele fica mais lento ali e ele vai aparecer em outros lugares. Está repleto de casos de Eurípides Barçanufo, que ele fez parto, que ele foi ajudar pessoas, né? Através desse tipo de mediunidade, né? Então nós temos a psicografia, né? Que a Psicografia, psicografia, muito, é verdade. né? Então que nós temos aí os livros maravilhosos, né? Então através a psicografia ela funciona também com algo parecido com a psicofonia, né? Que é falar o que os espíritos se utilizam de você para falar. É algo semelhante, só que o impulso, né, que nós visualizamos ali, em vez de ser na boca, né, na mão. A Na pessoa mão. vai escrever essas percepções desses espíritos, né? E então nós temos outros tipos de mediunidade. Tem médiuns de efeitos físicos, né? Então ele consegue muitas vezes doando ectoplasma, doando energia, né? Os espíritos se utilizam disso daí para cura. Nós temos a mediunidade de cura, cura mesmo, né? Então existe alguns espíritos alguns médiuns que utilizam alguns instrumentos, outros não. É a cura através do passe, mas é algo mais efetivo, mais direcionado, né? Então, existem os fenômenos de transporte, que aí está relacionado também com a mediunidade de efeitos físicos, né? E o que seria o fenômeno de transporte? Um objeto que não estava aqui, de repente aparece, né? E André Luiz faz algumas ponderações importantes a respeito do transporte, né? Então ele começa a explicar como que isso acontece, porque eles têm que colocar, quando nós temos um corpo sólido, como que isso entra num lugar hermeticamente fechado, onde não tem, onde está trancada a chave, como que um corpo estranho entra ali? Então tem que haver uma desaceleração aí dos átomos, das energias que compõem aquele objeto para que ele possa chegar ali em outros locais. E a materialização, né, Nelson, também, que é diferente da vidência, porque vidência o médium vê. Materialização, todos que estiverem presentes naquele ambiente verão aquele espírito se materializar, se manifestar ali. E algumas materializações assim são tão completas que você pode, inclusive, chegar a tocá-las e vai sentir que ali existe algo sólido, né? Como a espécie de um corpo físico mesmo. Então, mediunidade é um leque muito grande, muito interessante e a gente não vai conseguir esgotar aqui. Mas Não é vai algo, mesmo. mas fica aí a título de sugestão, inclusive nos domínios da mediunidade do André Luiz,
é fantástico, do Chico com o André Luiz, né? É fantástico esse livro, é um legado de mediunidade, tratando sobre isso, esclarecendo sobre muitos pontos e muitos tipos de mediunidades que vai nos ajudar no dia a dia. Então, quem puder, leiam. Muito bem, conversei com o Vanderlei Galdino de Araújo, um papo gostoso. Poxa vida, agora entramos em outro tipo de mediunidade aí que se deixar vai a tarde inteira, né, Vanderlei, se tivesse tempo para isso. Oswaldinho, vamos embora, Oswaldinho. Oswaldo Ferracioli Júnior, o Vanderlei Galdino de Araújo vai fazer a prece aqui pra gente. Ele que abordou o tema bacana aqui, faculdade mediúnica, né? Eita, muito bom. Vanderlei fazendo uma prece aqui de encerramento pra gente. É bem rapidinho pra gente já passar o horário pro Vicente Mariano, que já está a postos, né? O marechal da banda, o único marechal encarnado no Brasil, viu? É o marechal da banda Vicente Mariano. Não, Oswaldinho, muito obrigado pelos trabalhos técnicos, tá? Ficamos então com as despedidas e uma prece com Vanderlei Galdino de Araújo, que todos tenham muita paz. Muito obrigado a todos, né? Espero que isso possa estar refletindo no nosso dia a dia. Estudem a doutrina espírita, né? Então, que Deus possa abençoar todos nós, que Jesus, os bons espíritos, estejam nos ajudando, nos auxiliando em nosso dia a dia, fortalecendo nossas vidas, intuindo nas horas difíceis para que possamos tomar as boas resoluções e que nós possamos fazer das nossas vidas algo em prol do próximo. Que aqueles que estiverem sofrendo, que aqueles que estiverem necessitando do amparo, do amor e da luz, possam estar entrando nessas correntes fraternais de amor que serão, com certeza, amparados por esses irmãos em suas vidas. Que Jesus a todos nós abençoe. Encerramos a prece desse instante. Que assim seja.